Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo da portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 70ª sessão ordinária virtual de 26 de outubro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma correção a ser feita na ata da sessão anterior. A ata foi encaminhada e aprovada pelos senhores conselheiros? A de ontem era para ser aprovada hoje, senhor presidente. Faltava só os quesitos do Leilson. Isso. Doutor Leilson encaminhou os quesitos, não foi isso? Sim. Então a ata está aprovada, não é isso? Isso. Então está aprovada a ata. Silvana, tá aí, eu encaminhei aí para o seu WhatsApp, viu? Pronto, Ok, então, obrigada. a partir, com a inclusão dos quesitos formulados do doutor Leilson, a ata da sessão anterior está aprovada. Indago a secretária se há resolução para leitura e assinatura. Não, senhor presidente. Não havendo, vamos passar para o expediente do dia. Vamos iniciar com o processo de recurso 13505/2010, aí 2010-11-221. Recorrente, célula de julgamento pela instância, recorrido Lojas Americanas S.A. O relator, doutor Wander Araújo Magalhães Uchoa. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutora Caterine Liberal. E representando a Procuradoria do Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Sim, doutor Leilson. É que eu me declaro impedido de julgar esse processo, porque apesar de eu não ter sido o agente autuante, mas eu consto nessa ação fiscal, à época, em 2010, lá na fiscalização, e eu não tenho como fazer esse julgamento dessa autuação. Por isso que eu me declaro impedido. Inclusive, eu até desligarei aqui o vídeo. Okay? Pronto, está bem, doutor Leilson, em face de participar da ação fiscal, o senhor está impedido, mas não impede que o senhor assista, participe da sessão, não. O senhor não votará neste, mas nos demais processos o senhor votará. Então, doutor Wander, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, conselheiros, bom dia, doutor Rafael Barbosa, ilustre procurador do Estado, bom dia a doutora Fernanda, não é isso? Eu não estou doutora Caterine. Doutora Caterine, representando aqui a parte, bom dia, doutora Silvana. Senhor presidente, esse processo ele já retorna aqui à segunda Câmara pela terceira vez. Então, muitas das questões trazidas nos autos já foram discutidas, debatidas e já apreciadas, já julgadas. Eu vou, então, tentar fazer um breve relatório dos antecedentes históricos e me concentrar mais nos últimos andamentos, inclusive no último laudo pericial. Mas é óbvio que qualquer dúvida que seja suscitada, a gente estará aqui à disposição para tirá-la, para dirimi-la, e também as partes estão aqui presentes, né? Tanto o procurador do Estado quanto a advogada da parte poderá, em suas razões, se manifestar. O processo, que é uma auto-infração de 2010, em que ele trata de omissão de receita identificada através de levantamento financeiro fiscal contábil, né? A diferença a mais entre o preço médio ponderado das mercadorias adquiridas e os seus respectivos valores unitários registrados no livro de inventário. Na oportunidade, o agente autuante chegou a uma base de cálculo de R$ 202.458,47. Apontou a infringência ao artigo 92, parágrafo 8º, inciso 5 da Lei 2.670 e impôs a penalidade do artigo 123, 3b da mesma lei. Aí, veja, esse processo, a contribuinte foi devidamente intimada e apresentou impugnação.
elencando realmente diversas razões para o seu inconformismo. Aí as folhas 55, antes de proferir qualquer julgamento, a primeira instância converteu o feito já em diligência para a realização de perícia. Aqui nós estamos falando da primeira perícia. Nessa primeira perícia, o objetivo dela foi de verificar a exatidão da informação trazida pela empresa, de que a utilização do sistema SAMI utilizaria um percentual multiplicador que majora demasiadamente o preço real da mercadoria. O laudo pericial, o primeiro laudo pericial, que está às folhas 56 a 60 dos autos, chegou à seguinte conclusão. Devido a todas as inconsistências relatadas, não foi possível realizar alguma alteração no levantamento fiscal, pois a DIEF originária informada pelo contribuinte está inconsistente, conforme visualizado nos relatórios finais, comprometendo assim todo o levantamento fiscal. Importante afirmar que a perícia consegue visualizar nos arquivos do SAMI, em formato PDF, que as diferenças apuradas no trabalho da fiscalização foram causadas pela aplicação irreal da alíquota de ICMS, que majorou o valor do custo nas aquisições de mercadorias. A esse primeiro laudo, a contribuinte apresenta manifestação ressaltando que o exame atestou que a presunção assumida pelo fisco se refere a uma equivocada metodologia, não devendo ser mantido o auto de infração. As folhas 83 a 94, a julgadora de primeira instância decidiu, então, pela nulidade da acusação fiscal. Em razão disso, o processo é submetido ao reexame necessário. Antes da apreciação da segunda Câmara, a célula de assessoria processual tributária manifestou-se pela nulidade do procedimento, sugerindo a confirmação da decisão de primeiro grau. Ao chegar na segunda Câmara de julgamento pela primeira vez, isso no dia 15 de março de 2016, restou decidido por maioria dos votos não acatar a nulidade, ou seja, afastar a nulidade declarada pela julgadora de primeira instância e, consequente, retorno do processo ao julgamento singular. Em novo julgamento proferido pela primeira instância, fundamentando-se nas mesmas razões que embasaram a decisão anterior, o auto agora foi considerado improcedente, ou seja, o lançamento foi improcedente pelas inconsistências de dados contidos nos arquivos que originaram a acusação, tanto os elaborados pelo fiscal quanto os elaborados pelo contribuinte, os quais não seriam passíveis de correção em termos práticos e jurídicos, fato que impossibilitaria a realização do trabalho pericial e tornaria impossível auferir liquidez e certeza ao crédito tributário. Em razão da improcedência, é submetido novo reexame necessário. O parecer da assessoria processual tributária, o segundo parecer, ele novamente entende pelo conhecimento do reexame necessário para negar-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão absolutória de primeira instância, agora pela improcedência. Em 2017, em novembro de 2017, o processo retorna a esta segunda Câmara para apreciação do reexame necessário, o segundo reexame necessário. Neste momento, houve discussão e houve debates entre os conselheiros e a conselheira Mônica Maria Castelo entendeu ser necessária uma análise mais apurada e formulou o pedido de vista que foi atendido. Naquela oportunidade, a conselheira, em seu voto vista, sugeriu o encaminhamento do processo à perícia, ou seja, à segunda perícia.
a fim de que refaça o levantamento com a dedução nas entradas do PIS e COFINS, conforme legislação própria e em conformidade com os procedimentos de apuração dos créditos e débitos. Nesse sentido, porque já naquele momento já existia a ideia de que só houve a exclusão do ICMS e não houve a exclusão do PIS e da COFINS no levantamento. Então, na 20ª sessão do ano de 2018, ou seja, quando o processo retorna do pedido de vistas, a Câmara, por unanimidade de votos, conhece do reexame necessário e, por maioria, converteu o curso do julgamento do processo em perícia, a fim de que se atendesse aos seguintes quesitos. Aí aqui já foram os quesitos formulados quando da última apreciação por esta segunda Câmara. Primeiro quesito, verificar se é possível resgatar, junto ao laboratório fiscal, os arquivos utilizados pela fiscalização como base na presente autuação. 2. Em sendo possível atender ao primeiro quesito, efetuar a exclusão do PIS e da COFINS para fins de correção do levantamento. 3. Apontar o novo resultado, se efetuada a exclusão a que se refere o item anterior. 4. Intimar assistente técnico para acompanhamento do laudo pericial, tudo nos termos do despacho a ser exarado pela conselheira relatora. Assim, o processo vai à célula de perícia e consta as folhas 167 a 170, o novo laudo pericial. Esse é o que nós iremos apreciar hoje. E aí, aqui, eu peço até venha para a leitura de alguns pontos deste laudo pericial. Em relação ao primeiro quesito, se foi possível resgatar junto ao laboratório fiscal os arquivos utilizados pela fiscalização, a resposta do perito. Solicitamos à célula do laboratório fiscal o arquivo da pré-auditoria, contendo os dados extraídos das DIEFs mensais enviadas pelo contribuinte, o que foi prontamente atendido. Segundo quesito, efetuar a exclusão do PIS e da COFINS. Analisando os valores das entradas nos relatórios da movimentação dos itens com subavaliação no inventário final, esses valores gerados pelo software SAME, e confrontando com os valores das DIEFs informadas pelo contribuinte, que ele puxou pelo arquivo da pré-auditoria, o perito constatou que a auditoria fiscal realizou seu levantamento deduzido apenas das aquisições apenas o ICMS. Informa que a empresa é tributada com base no lucro real e adota o regime de incidência não cumulativo para PIS e COFINS, com alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente. Diante do exposto, excluiu os valores relativos ao PIS e à COFINS das compras das mercadorias, utilizando a média ponderada para apuração do custo do produto. O terceiro quesito foi apresentar o novo resultado a partir da exclusão que se refere ao item anterior. O perito responde: com as exclusões dos valores do PIS e COFINS sobre as aquisições, apuramos uma nova base de cálculo no valor de R$ 101.106,43 dos itens remanescentes que apresentaram diferença na movimentação de produtos. Ou seja, aqui a base de cálculo ela reduziu muito próximo à metade do auto. A base de cálculo do auto era 202 mil e aqui ela restou em 101 mil, com a exclusão do PIS e da COFINS. Intimar o assistente técnico, era o quarto quesito, ele notificou, em resposta, o perito disse que notificou o representante legal do contribuinte para que indicasse e apresentasse o assistente técnico.
e é que ele afirma que isso não foi atendido, né? Então, ele conclui o laudo pericial chegando a essa nova base de cálculo, né? A essa nova base de cálculo. A empresa recorrida, ela realmente foi intimada. O laudo pericial ele foi concluído no dia 31 de janeiro de 2020, né? E aqui o perito ele junta a planilha, né, dos seus cálculos, as GFs, né, e informa que intimou, ele traz aqui a intimação para a apresentação do assistente técnico, e realmente houve essa intimação, e o ciente foi datado no dia 2 de janeiro de 2020, né, ou seja, quase um mês antes do término do exame pericial. E realmente foi nomeado no dia 24 de janeiro um assistente técnico, né? No dia 24 de janeiro. Eu faço essa observação porque a parte, na sua manifestação ao laudo, e aqui ela pode também reafirmar isso, de que eu estaria equivocada essa informação de que não teria apresentado o assistente técnico, né? E ainda em relação a esse laudo pericial, senhores, a parte, ela defende que, ainda que tenham sido promovidas as exclusões determinadas por esta colenda Câmara, não há como saber ao certo se a base de dados utilizada pela perícia está correta. Além disso, não foi apresentado sequer uma solução para que as demais distorções contidas no trabalho fiscal fossem sanadas, né? Ela reafirma que não possui condições de auferir certeza e liquidez do saldo remanescente, seja pela notória inconsistência do relatório fiscal, seja reconhecida pela própria célula de perícia, aqui na primeira perícia, né? Seja pela existência de percentuais multiplicadores que majoram o custo de diversas mercadorias sem qualquer fundamentação. Senhor presidente, aí este processo agora retorna a esta Câmara com esse segundo laudo pericial para que possamos apreciá-lo. É este o relato. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, doutora Caterine, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, a acusação, como já li no relato, muito esclarecedor, o conselheiro relator, no sentido de acusar a empresa de omissão de receitas no ano de 2007, né? O levantamento fiscal consistiu na metodologia em que foi avaliado que, no final do período auditado, os itens do estoque possuem um valor inferior ao custo da mercadoria, e, a partir disso, aplicou-se a presunção legal de omissão de receitas, prevista no artigo 827, parágrafo 8º do nosso regulamento, em que caracteriza a omissão de receita o montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, né? Diferença a mais entre o preço médio ponderado das mercadorias adquiridas ou produzidas e seus respectivos valores unitários registrados no livro de inventário. A empresa questiona a metodologia, né? Metodologia essa que, a princípio, no primeiro laudo pericial, o perito entendeu no sentido de que não seria possível realizar a correção do laudo, porque isso importaria em uma nova fiscalização. Só que esse argumento de nulidade ele foi rechaçado, né, por essa Câmara. O processo voltou novamente para julgamento singular, e ainda assim o julgador singular sentenciou no sentido da improcedência. O grande cerne desse processo, que eu avalio, é que, de fato, quando da apuração do custo das mercadorias, do inventário,
esse custo médio foi apurado sem a exclusão de todos os tributos recuperáveis, considerando aí o regime de lucro da empresa, né, do imposto de renda, que é o regime de lucro real. E considerando esse aspecto, presidente e conselheiros, o levantamento fiscal considerou apenas a exclusão do ICMS, não considerou a exclusão da PIS e da COFINS. Então, assim, na minha avaliação, né, e também na avaliação que foi tomada por essa Câmara, isso somente importaria em redução e eventual redução da base de cálculo, porque, considerado essa variável de exclusão da PIS e da COFINS, subsiste a omissão, né? A empresa sustenta, não só a empresa, mas primeiramente também o jogador singular e o perito, sustentaram que havia inconsistências na DIEF. Só que essas inconsistências, elas foram geradas pela própria recorrente ora autuada. O levantamento fiscal, ele restou pautado exatamente nas informações que foram prestadas pela autuada. Então, não poderia a autuada se valer e tirar proveito dos próprios equívocos que cometeram, né? Então, se equívocos houve, caberia à autuada, no curso do processo, comprovar e evidenciar por outros elementos quais foram as inconsistências que ela sustenta ter alimentado na escrituração fiscal dela, né? Então, eu não vejo isso como um elemento para nulificar ou declarar improcedência da acusação fiscal em razão de um próprio erro que foi cometido pela autuada no que se refere ao descumprimento da sua obrigação acessória de regularmente proceder com a sua escrituração fiscal. Então, entendo eu que isso não tem um condão, de fato, de nulificar todo o auto de infração e só teria o condão de levar à improcedência que foi identificada pelo julgador singular, que, ao meu sentir, foi uma improcedência já muito daquele pensamento inicial que concluiu pela nulidade, porque a improcedência, e aqui já seria o mérito, a improcedência só levaria a improcedência se promovida a exclusão dos tributos recuperáveis, e aqui não só o ICMS, como foi feito no levantamento inicial, mas também da PIS e da COFINS, zerasse a base de cálculo da omissão, e isso não aconteceu, como restou atestado no laudo pericial realizado, confeccionado em sede de segundo grau, em sede de Conselho de Recurso Tributário. Então, considerando esses aspectos, presidente, eu vou opinar no sentido, em dissonância com o parecer, eu vou opinar no sentido de que o reexame seja conhecido e, no mérito, provido, né, para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal em consonância com suporte no laudo pericial. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutora Caterine Liberal. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Renovo aí meu cumprimento a todos os presentes. De fato, esse processo é um processo bem antigo e que já passou por esse conselho em algumas oportunidades. Eu mesma já tive a oportunidade de participar de um julgamento, do último julgamento que teve. É um caso que voltou para a sala de primeira instância e, conforme muito bem relatado, assim, até mesmo por conta do nível de detalhamento trazido pelo Dr. Wander, assim, eu vou me restringir aqui a poucas palavras, especialmente em relação ao relato, ao contexto da autuação fiscal e do processo. Vou me ater aqui aos pontos primordiais assim, para a defesa, no sentido de que houve uma análise pela célula de julgadora de primeira instância em duas oportunidades desse auto de infração, e
E em ambas as ocasiões, a decisão foi pelo cancelamento do auto, sendo a primeira em virtude de uma nulidade material, reconhecida após o julgador identificar aí uma impossibilidade de validação dos levantamentos fiscais. E aí, quando submetido a exame necessário, né, conforme relatado, os autos retornaram à célula de julgadoria de primeira instância e o julgador monocrático dessa vez decidiu pela improcedência do auto de infração. São pontos que, embora já relatados, a recorrida busca ressaltar, porque, embora tenha tido um novo laudo pericial após essas decisões, ambos julgados de primeira instância foram prolatados após uma escorreita análise do feito fiscal. E, assim, por se tratar de um recurso de ofício, a recorrida, foi-lhe facultada a manifestação, o direito de manifestação nos autos apenas em resposta aos laudos periciais, como forma de contestação aos trabalhos da célula de perícias e diligências. Não houve propriamente um recurso do contribuinte autuado para expor e reforçar aí eventuais argumentos expostos na impugnação. E peço até bem, assim, parte desses argumentos eles foram deixados de lado ao longo do processo. E por que se afirma isso? O segundo laudo pericial, que foi acostado aos autos após a decisão que julgou o auto de infração improcedente, ele foi proferido aí num contexto de uma diligência solicitada por essa colenda segunda da Câmara, em sua antiga composição, e ele foi muito restrito à questão da inclusão dos valores de PIS e COFINS no custo de aquisição das mercadorias autuadas, notadamente aí por se tratar de uma autuação fiscal cuja acusação versa sobre uma suposta omissão de receita. E aí, senhores, embora essa Câmara, em um dos quesitos finais, tenha solicitado que fossem prestados quaisquer outros esclarecimentos sobre os autos, enfim, sobre ambos os lados, né? Seja da defesa, seja da acusação fiscal, o laudo pericial foi silente em relação a todos os demais pontos abordados pela recorrida em sua impugnação. Então, senhores, data máxima vênia, o entendimento do doutor Rafael, a recorrida entende que, não obstante o levantamento fiscal tenha sido retificado em sede de diligência, conforme atestado aí pelo segundo laudo pericial e os novos demonstrativos trazidos e anexados aos autos, essa exclusão do PIS e da COFINS, ela não liquida o crédito tributário, tornando aí o saldo remanescente absolutamente certo e líquido. Pelo contrário, permanecem inconsistências no levantamento fiscal, ainda em sua versão retificada, que contaminam por completo a certeza e liquidez dessa cobrança. Então, sob o ponto de vista da recorrente, e aí, apenas recapitulando, até algo que nós trouxemos em sede de impugnação, diversos valores unitários considerados no levantamento fiscal, eles foram majorados em decorrência da importação aí do SAMI, e foram utilizados percentuais multiplicadores que majoraram muito esses valores considerados de levantamentos fiscais. E, em decorrência disso, dessa constatação, a recorrida apontou, sim, em sua impugnação e reforçou, quando da manifestação ao laudo pericial, a ocorrência desses equívocos que contaminam aí
os valores exigidos, ainda que no levantamento fiscal retificado. Como exemplo, foi trazido em sede impugnatória uma comparação para o mesmo produto dos valores extraídos do SAME e dos valores informados pelo contribuinte no livro registro de inventário. Esses valores, essa discrepância, né, decorrente da utilização da aplicação de percentuais multiplicadores, majorou em muito os valores unitários considerados pela fiscalização. Em decorrência disso, se presumiu aí por uma omissão de receitas que, a bem da verdade, não ocorreu. Então, em que pese tenha tido uma diligência após as decisões de primeira instância, o crédito tributário, o saldo remanescente, né, exigido aí com base no levantamento fiscal retificado, ele não está completamente líquido. Na verdade, ele não está líquido e ele não pode ser exigido da recorrida por todos os outros fundamentos trazidos na impugnação que ficaram, de certa forma, esquecidos ao longo do julgamento do recurso de ofício, tendo sido o laudo pericial assim, mais voltado para a questão do PIS da COFINS, que foi levantada assim, após um pedido de vista da doutora Mônica. Então, após esse apontamento feito por ela, os demais pontos não foram abordados, e até mesmo no quesito formulado pela Câmara à época, para que o perito discorresse sobre outros pontos trazidos aos autos, o perito não se manifestou. Na verdade, salvo engano, era o quesito 4. Em relação a ele, nada foi apontado pela sala de perícia e diligências. Então, basicamente é isso, senhores. Considerando aí que já estamos em sede de recurso de ofício, mas que a defesa propriamente dita do contribuinte autuado é a impugnação, eu reitero aí as razões impugnatórias que foram ressaltadas em sede de manifestação ao laudo pericial e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos, finalizando aí com o pedido de desprovimento do reexame necessário. Muito obrigada. Obrigado, doutora Caterine. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem deseja falar, por favor, sinalize. Doutor Wander, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu creio que uma das questões que nós devemos nos debruçar é em relação a este segundo laudo pericial, a esse exame que foi feito. Né? E aí eu peço até aos demais colegas, se eles tiverem como acessar as folhas do processo, não sei se todos já localizaram qual é o arquivo. Tem alguma dúvida em aonde está esse arquivo? Eu acho que é o último arquivo, não é isso, doutor Wander? São o último arquivo, não é isso? Termina com 4762, o final do arquivo. Certo. E o exame pericial, a planilha, ele está nas folhas, dentro deste arquivo aí, né? Nas folhas numeradas a partir da 173, a planilha, que seria a folha 45 do arquivo, né? Aí, veja, há que se considerar aqui, há que se fazer uma consideração de extrema relevância de que o perito, ele realmente se debruçou na causa, né? Ele solicitou ao laboratório fiscal os arquivos que foram enviados pelo contribuinte, né? Ele pegou as planilhas que o auditor fiscal juntou aos autos, né, para fazer essa comparação e resultou nessa nova planilha. Nessa nova planilha, só me chama a atenção, e aí eu gostaria que os colegas acompanhassem, vou aguardar que todos possam acompanhar.
Porque é algo que me chama... Aí já vou até falar algo que me chamou a atenção. Que foi essa nova diferença encontrada pela perícia, que está na última coluna. Esse total dessa diferença encontrada pela perícia é exatamente tomando por base já o preço com a exclusão da do PIS e da COFINS. Né? Todos estão acompanhando? Pronto. Então, a título de exemplo, o primeiro produto, ele chegou anteriormente a uma total diferença de 94 centavos. Apenas por exclusão do ICMS. Chegou a 94 centavos a diferença. Com a exclusão do PIS e da COFINS, o preço dele baixou de 9,37 para 8,50. E aí a diferença encontrada foi só de 7 centavos. Perfeito? Então, baixou de 94 centavos para 7 centavos essa diferença. E eu, verificando essa planilha, eu notei que todas as diferenças encontradas agora, elas são bastante inferiores à primeira diferença. E aqui, como o único totalizador que eu tenho aqui nela é da última coluna do total da nova diferença, que chega em 101 mil. Eu não tenho aqui nessa planilha o total da diferença encontrada pelo agente autuante, que em tese teria sido os 202 mil reais. Ocorre que, se a gente confrontar as duas colunas, a redução é bastante significativa. Ela não é só uma redução de metade. Não sei se estão entendendo aonde eu estou querendo chegar. Doutor Wander, assim, vamos tentar raciocinar junto aqui, tá certo? Pois não. Se a gente pegar o primeiro item aí, a gente tem o preço informado, deve ser o preço informado no inventário, né? 8,43. Isso. Certo? E o preço calculado, acredito que seja o preço calculado pelos auditores, 9,37. Né? Então, a gente tem uma diferença bem significativa aqui de 94 centavos, não é isso? Perfeito. Pronto. O valor do PIS e COFINS, nesse caso aqui, ele está colocando 87 centavos. Isso. Não é isso? Então, quando eu pego essa diferença de 94 menos os 87, o que resta são 7 centavos. Seria só essa parcela do PIS e COFINS, não é isso? Entendi isso também. Estou acompanhando. Os 7 centavos não é o do PIS e COFINS. Os 7 centavos é a diferença do total. Depois da exclusão do PIS. Isso, total. Exatamente. Do 94, né, que seria o total da diferença anterior, menos os 87, aí você tem essa diferença de 7 centavos. Pronto. E aí ele somou toda essa diferença, não é? E ao final da planilha, ele chega à base de 101.106,43 reais, ok? Que em tese seria a nova base. Isso. Para aplicarmos o tributo e a multa. Isso. Mas o que me chama a atenção é exatamente a coluna que é da diferença anterior, que foi a diferença apurada pela autuação, ela é muito superior à metade, porque o agente autuante ele chegou a 202 mil como base. 202 mil. Eu acho que ele está partindo já daquela outra tabela sem o ICMS, não? Não foi feita uma primeira perícia tirando o ICMS? Não. O ICMS foi tirado já na própria autuação. A autuação já excluiu o ICMS. A primeira perícia não fez nada. Ela disse que não tinha condições de fazer exame. Então, eu estou partindo do pressuposto de que essa primeira diferença encontrada, que foi a do agente autuante, já com a exclusão do PIS e COFINS, foi a utilizada pela autuação. Agora, o que me causou
estranheza, e por isso eu estou aqui colocando para o debate, é que esse primeiro código, esse primeiro produto, a diferença anterior era 94 centavos. Estou entendendo o seu raciocínio. A diferença era para ser ínfima, né? Não equivalente à metade, né? Isso. E eu vejo isso em todos os produtos, por exemplo, nessa primeira página, em todos. Eu tinha uma diferença de R$1, R$4, R$11, R$5. E a nova diferença é centavos. São centavos. Mas quando totaliza, dá quase que metade. É isso, doutor Wander? Mas quando totaliza, é metade da base da autuação. É como se tivesse uma inconsistência na perícia, não é isso, doutor Wander? Isso. Alguém gostaria mais de se manifestar? Esse foi um ponto que me chamou bastante a atenção e por isso trago para discussão na Câmara, né? Doutor Elineide, doutor Rafael, alguma observação? Doutor Elineide. Obrigada, senhor presidente. Esse processo é bem peculiar, né? Primeiro, tem uma questão nele que aí eu me cinjo mais a essa questão. A segunda Câmara, quando da análise anterior a essa composição, ela decidiu que poderia ter uma perícia com base nesses valores que seriam informados na DF e se possível, esses valores seriam considerados. Ela parte dessa premissa. Essa Câmara tem sucessivas vezes se rendido à decisão efetuada pela composição anterior. Embora o senhor diga que possa ter alguma inconsistência, na realidade, assim, no total não tem, porque se a gente for olhar, ele partiu dos dados da DF, dados esses informados pelo contribuinte, né? E no final, no totalizador, representa o quê? Uns 50%, ou talvez um pouco menos do total da base informada pelo agente do fisco, né? E em outros casos semelhantes, isso não tem levado à invalidade do levantamento, pelo contrário, tem sido motivo de confirmação com as alterações propostas pela perícia. Então, embora em alguns aspectos, se eu diga assim, tem uma diferença muito pequena, em alguns itens a diferença é muito pequena, mas isso não tira a liquidez desse levantamento, porque em outros levantamentos ocorreram de maneira semelhante. Não é o quanto reduzido que vai tirar a certeza do laudo pericial formulado aí pelo perito, no caso aí foi o doutor Carlos Gondim. E como a Câmara já teve a decisão, estava até aqui pegando assim, os termos exatos do pedido de perícia, eu ia aqui no laudo pericial, só subindo aqui as folhas. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui. É porque aqui a gente já tem, porque como é arquivo anterior, a gente não tem como separar bem direitinho. Mas aqui está aqui, laudo pericial, né? Em atenção ao despacho exarado, as folhas 149 do presente processo, formulado pela relatora doutora Deise Aguiar Lobo Rocha, né? Que não foi nem a doutora, o pedido foi suscitado pela doutora Mônica Castelo, mas foi acatado por unanimidade pela Câmara, né? Aí ele continua, verificar se é possível resgatar junto ao laboratório os arquivos utilizados pela fiscalização como base da presente autuação. Solicitamos à célula de laboratório fiscal o arquivo da pré-auditoria contendo os dados extraídos da DF mensais enviado pelo contribuinte sendo prontamente atendido. Aí, a partir desses dados e com o cruzamento da tabela do auditor fiscal, ele faz o que era que a Câmara queria, excluir a PIS e a COFINS. Pronto.
Aí ele bota, analisando os valores das entradas dos relatórios do movimento dos itens, né, qual foi a subavaliação de estoque, informados pelo contribuinte, constatamos que a auditoria fiscal, quando realizou seu levantamento, deduziu das aquisições apenas o ICMS. Aí ele continua, como a empresa é tributada no lucro real e adota o regime de incidência não cumulativo PIS/COFINS com alíquotas, diante do exposto, excluímos os valores. Aí passa a fazer o detalhamento nessa planilha que o senhor viu. Então, assim, basicamente, aqui seria só uma sessão para a gente, digamos assim, dar liquidez à decisão que anteriormente foi efetuada. E aí, no caso, é uma redução de, digamos, em torno de 50% a 51%. Senhores, continue o debate. Senhor presidente, então, nós não vamos nos ater mais a questões de nulidades, né? Não, é só o mérito, ou improcedência ou parcial procedência. Eu creio que a questão está nesses termos, doutor Wander. Lembre que a doutora Caterine salientou que o SAM, inicialmente elaborado, continha erro em relação ao original, estava majorados, questionou isso aqui, tem que enfrentar esse debate. Porque, na realidade, só a PIS e COFINS não foi só um objeto de discussão, ela está dizendo que o sistema originalmente gerou planilhas com distorções. Foi isso, doutora Caterine? Doutora Caterine aqui, depois... Exatamente, senhor presidente. A defesa trouxe na impugnação diversos argumentos. Um deles foi esse, abordado na sustentação oral. Existe também a desconsideração dos valores informados nos livros de registro de saída, que exteriorizavam vendas considerando valores muito maiores do que aqueles considerados no levantamento fiscal. Tem diversos pontos na defesa que não foram abordados em sede de perícia. Obrigado, doutora Caterine. Está em discussão, senhores, o processo. Como se a Câmara, na primeira composição, não tivesse enfrentado essas questões, é isso? Porque Foi por isso, senhor presidente, que eu perguntei, porque ao nos depararmos com o julgamento anterior, é como se a conversão do feito em perícia tivesse se antecipado a todas as demais questões, né? Tanto é que só fora decidido isso. Doutor Wander, faço uma pergunta. O senhor está só com o processo digital em mão, né? Só. Mas qual seria a sua dúvida? Não, eu ia ver a questão da documentação aqui, só um instante, com relação a esses aspectos, porque ontem, e ao estar esse processo, eu firmei o meu pensamento com relação a essa questão do PIS e do COFINS, né? A doutora... E aí essa realmente foi acatada. Perito, pronto. Isso aí nós temos que considerar. O perito realmente seguiu a determinação e prontamente fez as exclusões. E aí, com base nos valores que já constavam da autuação. Mas há outros argumentos. A doutora Juscelene pediu a palavra. Doutora Juscelene, com a palavra. Meu bom dia a todos. Eu só estava aí que na questão da perícia, na primeira perícia, foi declarado que não havia provas, documentos suficientes para fazer essa perícia. E aí foi solicitada uma segunda perícia, baseada, porque já diz que no documento original as GFs estavam inconsistentes. Então, não tinha como fazer a perícia baseada nas GFs. Então, assim, como foi realizada essa segunda perícia baseada nas inconsistências da segunda GF? É essa a minha pergunta. Doutor, posso falar, senhor presidente? Pode responder, doutor Wander. Doutora Juscelene, realmente aconteceu isso, e veja, na segunda
perícia, ele utilizou-se das informações contidas na DIEF, que foram informadas, que foram prestadas pelo contribuinte. Então, foram a partir dessas informações. Que também foram consideradas inconsistentes, desde o princípio. Aí, na primeira perícia, não foi realizado devido às inconsistências nas informações originárias da DIEF, e a segunda perícia também, aí veio fazer a perícia baseada também em cima dessas inconsistências? A segunda perícia foi baseada nas informações contidas na DIEF. A parte diz que há inconsistências, mas realmente as informações foram prestadas por ela própria. E isso fala na questão referente às inconsistências, né? Senhores, só atentar ao aspecto. Quando foi pedida a primeira perícia, foi informada que não foi possível realizar, porque o fiscal atuante não detinha mais esses arquivos. Não foi isso? Não detinha mais os arquivos. Isso. Foi isso. Só que na segunda... Agora, eu indago aos senhores, como tentar fazer uma perícia em cima de arquivos que não existem mais, já que a defesa pontua vários outros pontos que não só PIS e COFINS. Como constatar que esses valores constantes lá do levantamento estão superiores aos lançados livros contábeis, se não tem esse arquivo mais dos autos? Como fazer isso? Antes de, assim, ou de mandar para nova perícia, ou de pedir vista, avalie essa possibilidade, se tem possibilidade de fazer mais um processo, já que essa documentação original já não existe mais. Então, senhor presidente, por questão de ordem, exatamente em cima dessa questão, que já que na primeira perícia não foi feito a realização em função de não haver inconsistências e não haver os arquivos, a segunda perícia faz uma perícia em cima de valores que também são inconsistentes e que, digamos assim, não são totalmente confiáveis para a liquidez desse resultado. Eu acredito que, neste caso, o processo teria que se tornar improcedente, pelo fato de você não ter argumentos, como aquele dessa Câmara, ela preza muito pela verdade material. Como você teria essa verdade material totalmente, digamos assim, abordada no sistema, se você não existe mais? E como você vai fazer uma perícia em cima desses argumentos e a parte trazendo a questão que não era só a PIS e a COFINS e o ICMS, mas também outras inconsistências que a perícia não pode, digamos assim, visualizar ou constatar? Então, esses são os meus questionamentos, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Não é que não existam as provas existem. Então, dentro dos autos, só não está em meio eletrônico. Nós temos os relatórios, estão aí, todos dentro do processo. Eu estava aqui abrindo agora, certo? Movimentação de itens da omissão de receita, omissão de receita subavaliada, né? A gente tem dizendo, a gente tem o valor, o produto, as quantidades. Aí eu estava vendo se tem a questão das entradas, né? Movimentação de itens. Aí tem pegando aqui, ó, regata, canelada, listada. Aí você tem todas as notas, o CFOP, o número da nota fiscal e o valor. O que a parte alega diz assim, olha, esse valor que está aí transposto para esse relatório, ele contém um erro, certo? Pelo que eu entendi. Por quê? Porque na hora de informar, o erro decorre não do agente do fisco, que fez com os arquivos da DIEF. Daí porque, doutora Jusileide, eu entendo que a gente pode, sim, pegar o trabalho do laboratório fiscal e aí as provas foram produzidas. Nós estamos só utilizando a base de dados, em vez de pegar com o agente do fisco, que perdeu essa base de dados por algum motivo, a gente está pegando ela na origem. Qual é a origem? É o laboratório fiscal. Segundo,
o relatório que o agente do fisco fez está dentro desse parâmetro? Está sim, a perícia confirmou, utilizou os valores dele, fez a exclusão no que mandaram ela fazer e chegou a um novo valor. O problema que está sendo posto agora é esses valores que estão nesse relatório, eles estão inconsistentes. Aí é uma outra coisa que está sendo suscitada agora, ou foi suscitada à época, e a Câmara superou, mas também não consignou. Sem discussão. Doutora Neide, quer pedir vista fazer a análise aprofundada do processo? Essa, eu ia ver se mais alguém ia se manifestar, mas o meu sentido, eu vou pedir vistas para ver se essa questão que a doutora Caterine colocou agora, é a questão dos valores, e aí ela deve ter anexado dentro do processo, porque como a ADF era só um arquivo eletrônico, ele não substituía os livros em si, deve ter, dentro do processo, deve ter cópia de alguma nota, de algum livro de registro de saída, onde aponta valores diferentes, e aí eu fazer essa análise e firmar melhor o meu convencimento. Senhor presidente, eu peço vista do processo, nesse aspecto. Então, senhores, está vista concedida, doutora Elineide. Exatamente, senhor presidente. Esse questionamento aí vai ficar bem, assim, bem tratado, a doutora Elineide, com certeza, considera muito cuidadosa e competente, e a gente vai poder fazer um julgamento melhor para não trazer nenhuma, digamos assim, cometer nenhuma injustiça. Cometer nenhuma injustiça à parte, né? Com certeza. A questão é a verdade material mesmo. Então, a Elineide sempre é muito cuidadosa, muito criteriosa, você vai consignar todos esses pontos suscitados aqui em sessão. Senhores, eu vou dar 10 minutos de intervalo, de repente retornar com o segundo processo, tudo bem?